Sejam todos muito bem-vindos à apresentação do nosso terceiro case do dia. Estou aqui com o superintendente do Sescop RJ, Abdu Nasser. O Sescop é o Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro. Abdu, crise, escassez, todo mundo da inovação fala sobre a questão da cooperação. De que forma esse momento que a gente está vivendo agora traz perspectivas e principalmente a possibilidade do cooperativismo ser uma solução, né? Ser recolocado no nosso cenário como solução para o desenvolvimento econômico e para o empreendedorismo, né? Para os novos negócios que vão surgir aí a partir desse mundo digital que a gente está operando. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos, um prazer estar com vocês, espero poder contribuir de maneira relevante com a discussão desse fórum tão importante nesse momento. Primeiro ponto que a gente tem que saber, entender, né, e constatar é que o mundo mudou muito rápido nesse período. Negócios que eram locais passaram a ser globais. Hoje o nosso concorrente, seja de uma pequena vendinha a um grande negócio, ele é mundial, né? Hoje eu consigo, até pouco tempo atrás eu não conseguia, mas eu aqui no meu bairro eu consigo pedir comida quase que de outra cidade, né, por um aplicativo, e esse aplicativo gera negócios ali quase que dominados hoje no fluxo de clientes. Não estou avaliando se é bom ou se é ruim, é um fato, né, e que envia essa riqueza gerada para outros lugares que não o nosso estado, que não o nosso Rio de Janeiro. Pois bem, não vai ter emprego para todo mundo. Parte das operações foram digitalizadas, né? Quem pôde trabalhar com inteligência artificial fez isso nesse período. Quem pôde automatizar seus processos fez isso nesse período. Novas tecnologias surgiram nesse período, né? Então, não vai ter de novo ali todos os pontos ali de empregos que a gente tinha no passado. O caminho é empreender. E tem dois caminhos, o empreendedorismo individual e o coletivo, que no caminho mais adequado do coletivo, o cooperativismo se apresenta. O empreendedorismo cooperativo é uma solução muito viável para retomarmos aí o crescimento. É uma vacina, uma delas, né, para essa crise econômica, para essa pandemia econômica que a gente está vivendo, Geisa. E aí depois a gente pode aprofundar muito mais em vários temas, em várias possibilidades, trazer alguns cases. O objetivo desse seminário é falar sobre a Metápolis, né? Uma cidade que congrega, que permite a circulação, que utiliza das tecnologias, mas principalmente da circulação de ideias, uma cidade criativa. E nesse contexto, né, de construção, de reconstrução do cenário pós-pandemia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre exemplos de cidades em que o cooperativismo ajudou a construir essa base para um novo momento, né? E que ajudou também a uma retomada do crescimento econômico. Tá. Existem, na verdade, vários exemplos interessantíssimos. O sétimo maior grupo empresarial da Espanha é um grupo de cooperativas, que é o Grupo Mondragón, né? São mais de 100 cooperativas reunidas que trabalham ali, se complementam, se contratam, negociam, incrustadas no interior da Espanha, no País Basco, né? E que juntas formam o sétimo maior grupo empresarial. E aí a gente tem desde cooperativas que é uma universidade. Essa universidade é uma cooperativa formada pelos professores, então os professores são os donos da universidade, que está conectada às indústrias, e são indústrias desde linha branca, como a Fagor, que fabrica fogão, geladeira, micro-ondas, né? A gente não tem tantos produtos deles no Brasil. A Irizar, que tem uma planta de ônibus aqui no Brasil, em Botucatu, e é uma cooperativa. E basicamente, o País Basco hoje, né, já há muitos anos, vive ligado integralmente ao cooperativismo, né? No Brasil, a gente tem o exemplo de São Roque de Minas, e aí eu acho legal, tem até um livro que eu recomendo a vocês, que é E a Cidade Morria Devagar, né? São Roque de Minas é uma das tantas cidades do interior do Brasil que teve a sua única agência bancária fechada, e com isso, o que aconteceu? As pessoas trabalhavam na cidade, produziam na cidade, mas iam tirar dinheiro ou aplicar dinheiro em outra cidade próxima, e quando faziam isso, vinham comprando, e aí o comércio veio morrendo. A solução que eles encontraram foi criar uma cooperativa financeira
criaram seu próprio banco, né? O povo passou a ser dono do seu próprio banco, e com isso a cidade retomou um crescimento econômico expressivo, né? E hoje é uma cidade que está em franco crescimento já, e a base disso foi uma cooperativa. Para encerrar, recomendo uma pesquisa da USP que indica que o IDH, nas cidades onde o cooperativismo deu certo, onde o cooperativismo foi apoiado e não teve entraves, é maior do que o IDH nas cidades onde não tem cooperativa, né? Rio de Janeiro, para fechar um exemplo bom, a cidade de Macuco, a cooperativa de leite de Macuco, é a maior empregadora da cidade. Todo mundo sabe que no interior do Rio a prefeitura é sempre a maior empregadora. Em Macuco, não, é a segunda maior empregadora. A maior é a cooperativa de Macuco, né? Mas você começou a falar aí, eu acho importante a gente aprofundar um pouco, que é a questão cultural, né? Que elementos têm que começar a ser trabalhados na cultura para a gente poder criar ambientes mais cooperativos, né? A primeira coisa é saber que cooperativismo é negócio, tá? Não é ONG, não é associação, não é caridade, é negócio, é empreendedorismo. Só que é diferente. É um empreendedorismo que fixa a riqueza com as pessoas. O cooperativismo, ele é a humanização do econômico. O cooperativismo, a gente costuma dizer que é gente. Isso tem lá na nossa sede, pintado no mural. Cooperativismo é gente, né? Porque qual é a diferença de uma cooperativa, por exemplo, para uma SA, e não estou falando de melhor ou pior, são simplesmente alternativas, né? Formas diferentes de fazer a mesma coisa. Enquanto um banco lucra ali e concentra para remunerar o capital dos acionistas, que muitas vezes nem brasileiros são, né? Menos ainda fluminenses, uma cooperativa como o Cicobi, Sicredi, Unicred, né? Os donos são os próprios correntistas. E aí eu consigo coisas, por exemplo, como um financiamento, uma taxa de 1% ao mês, sem ser um mega empresário, como um cheque especial na faixa de 3,5%. Por quê? Porque o objetivo dessa cooperativa não é lucrar, não é tirar de mim a riqueza e entregar ao capital. Pelo contrário, é me dar acesso a um crédito melhor e remunerar melhor aquele que me empresta o dinheiro, que também é o meu sócio. Então, a diferença é essa, é quase que uma cooperativa, uma caixa de passagem. Então, as pessoas precisam saber que há uma forma de empreender que a riqueza não fica com quem tem mais capital ou com quem é mais rico ou está há mais tempo. Fica com quem trabalha, com quem produz, né? A gente costuma dizer que gera justiça distributiva e democracia econômica. Então, esse talvez a mudança de mindset que a gente precisa. Pessoas que não são capazes, muitas vezes, de empreender sozinhas, elas podem empreender cooperativamente. Um ponto também importante, né? A gente você falou, o mundo mudou muito rápido e a gente fez uma inserção também muito rápida no mundo digital, operando e trabalhando muito com plataformas digitais. De que maneira o cooperativismo pode se transferir também como oportunidade de fixar o capital nas cidades, pensando nessa questão das plataformas? Isso é muito relevante, né? Não só uma questão de fixar riqueza local, mas a gente precisa criar alternativas democráticas, alternativas que sejam geridas pelas pessoas que geram, que fazem essa coisa acontecer. Basicamente, os negócios digitais, eles compartilham os custos, compartilham os riscos, mas privatizam os resultados. Ou seja, uma rede social, ela não é nada sem os nossos conteúdos diários, por mais simplórios que sejam, sem a nossa audiência. Mas quem aqui ganha 1 centavo dessas redes sociais, né? Elas nos vendem, né? Se você não está pagando pelo serviço, você é o produto que está sendo vendido. Pois bem, mundo afora, existem cooperativas que a gente chama de cooperativas de plataforma, né? É um movimento forte, está chegando no Brasil, a gente tem já há uns 2 anos trabalhado firmemente para ficar conhecido no Rio de Janeiro, participando do REC em Rio, de tantos outros eventos grandiosos, né? A gente vai ter o Web Summit aqui no Rio, já parabéns a Lindália, né? Para trazer esse movimento. Para cada Estrela da Morte, aí fazendo uma analogia, né, de filme,
que são essas megatechs que têm dominado mercados inteiros, tem nascido uma cooperativa de Anzedai ali para ser uma alternativa. E a gente precisa sempre de alternativas. Não dá para ter um mundo controlado por uma única ou poucas empresas. E nesse caso é um mundo, né? 44% da capacidade de nuvem está com uma única empresa. Uma única empresa, né? Como é que a gente pode, nesse momento, depender tanto de nuvem, como a gente está agora, dependendo dela, né? E depender de uma única empresa, praticamente, né? Então, há discussões de cooperativas para a formação de nuvens cooperativas, nuvens coletivas de propriedade do usuário. Então, esse é um caminho relevante e que o Estado precisa tirar as amarras que a gente tem hoje, né? Esse é um papel fundamental, já que não está ajudando, não atrapalha, né? Isso é importante, mas seria interessante também apoiar mais. Integração universidade com o setor de empreendedorismo coletivo, colocar no portfólio dos empreendedores digitais o cooperativismo. Eles precisam saber que dá para fazer cooperativa e fazer cooperativas grandes, né? As 300 maiores cooperativas do mundo, se estivessem num único país, seriam a 7ª economia mundial. Pouca gente sabe disso. Muita gente acha que cooperativa é coisinha de gente muito humilde. É também, mas não só. Na verdade, é dessa soma, né, do trabalho de cada um, do esforço de cada um, do conhecimento de cada um, que a gente vai construindo aí essas novas plataformas. Achei muito interessante, a gente já está nos minutos finais do nosso case aqui, e eu queria te perguntar sobre perspectivas de futuro, né? Como é que você vê, dentro dessa ideia, né, de criação de distritos de inovação, o cooperativismo entrando como algo para dar suporte, né, a essa retomada do crescimento? Tem muita coisa que a gente, enquanto cidadão, gostaria de ter mais participação e mais controle. Quando a gente fala que o cooperativismo ele gera democracia econômica, é justamente isso, né? Dar ao povo a capacidade de dominar determinadas questões econômicas. De novo, trago um exemplo. As redes sociais deveriam, e já há uma discussão de muitos, né? Deveriam ser do povo. Mas como fazer ser do povo com todas as necessidades de investimento crescentes em desenvolvimento, inovação? Só tornando uma atividade econômica democraticamente gerida. Então, o cooperativismo, por exemplo, se encaixa muito bem numa rede social, se encaixa muito bem em serviços de smart cities que se queira privatizar, mas sem dar um domínio a uma empresa só exterior. A gente pode tornar ali coletiva a gestão disso através do cooperativismo. Então, esse é o caminho que a gente acredita que o cooperativismo pode se inserir, né? Tem um mundo de possibilidades, né? A gente só precisa adaptar, fazer com que as pessoas conheçam esse modelo e coloquem ali no roadmap de possibilidades. Por último, Abdu, você tem falado de uma teoria muito interessante, né? E, na verdade, que já está sendo praticada, na verdade, não é mais teoria, da possibilidade de, com tantos empreendimentos que faliram, né, que estão sendo fechados, o cooperativismo podia entrar aí como processo de recuperação econômica também. Eu acho que esse é um fator interessante para a gente fechar aqui com uma reflexão para quem está ouvindo aqui a gente. Excelente. Boa parte das empresas de Mondragon, das cooperativas de Mondragon, vieram de um período de quebra generalizada das pequenas e médias e grandes indústrias que haviam na região. E aí os funcionários se reuniram, negociaram seus créditos trabalhistas e criaram uma cooperativa que passou a ser dona do negócio e deu continuidade. E isso acontece aqui no Brasil, né? A própria Irisa, que é uma fábrica de ônibus, né? Uma fábrica de ônibus de luxo, né? Ela é oriunda desse processo. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, a gente tem muitos casos assim. Aqui no Rio, a gente tem casos de escolas que quebraram, né? Eu acho que isso deve ser uma realidade de novo agora. Elas quebraram, não iam pagar os professores, não tinham como pagar os professores se reuniram, negociaram seus créditos e criaram cooperativas educacionais. E hoje são donos das escolas. As melhores escolas de Angra são cooperativas. Lá tem pelo menos 7. Né? A melhor escola de Campos e de Macaé são cooperativas. Né? Então, é possível que isso aconteça, é recomendável que isso aconteça. Vou trazer aqui o caso da Ford.
né? É possível que empregados da Ford negociem seus créditos e assumam a produção, por exemplo, e renacionalizem o Troller, que era originalmente nacional, e deem continuidade à produção industrial brasileira de veículos nessa área. É plenamente possível, né? Tem dinheiro do BNDES lá, foi emprestado muito dinheiro lá, poderia se negociar essa transferência, esses créditos e tudo mais, para continuar aqui. Qual é a diferença para um estado, para uma cidade, de ter, por exemplo, uma mega indústria cooperativa em vez de uma SA? Você pode oferecer incentivo fiscal, você pode reduzir lucro, você pode fazer o que você quiser. Essa cooperativa não vai embora, porque cooperativismo é gente. E aí as pessoas não vão embora das suas casas, elas não vão sair 5 mil pessoas da cidade onde elas estão, elas quebram, elas ficam até o final, mas ficam vinculadas ali. Então, para as cidades, em termos de retomada econômica, grandes cooperativas, formadas desse processo ou não, sejam talvez as alternativas mais sustentáveis de geração de riqueza. Fica aí a proposta, né, de fixação que é tão necessária quando a gente fala de inovação. Muito obrigada, Bidu, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, ter somado um pouquinho mais nessa reflexão sobre como é que a gente forma a nossa metápolis. Muito obrigado a todos, um prazer sempre.